Bem-vindos a mais um episódio dos Nerds do Jiu-Jitsu. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Fabiuri Christian, faixa preta de Jiu-Jitsu da nova geração, fez uma jornada incrível nas faixas coloridas e agora está galgando seu espaço na elite do esporte. É um competidor nato, sabe muito de Jiu-Jitsu e hoje está aqui para a gente trocar essa ideia. Bem-vindo, meu amigo. Pô, obrigadão, Vitão. Pô, obrigado aí primeiro pelo convite, né? Fiquei todo honrado aí quando eu recebi o convite. Falei, pô, é claro, na hora que eu topo, a gente vai arranjar um tempo pra fazer isso aí nessa correria. Mas, pô, obrigadão, eu tô feliz. E vamos aí, né? Falar do que a gente entende um pouco aí, que é jiu-jitsu. É, correria doida, mas muito bom também. Pô, Cara, graças a que Deus. momento pro jiu-jitsu, Fabio. Hoje o tópico vai ser abordado sobre o UFC, BJJ, e como isso pode impactar diretamente na comunidade do jiu-jitsu. Então já começo passando essa bola para você. E como é que tu viu essa chegada do UFC no jiu-jitsu? Cara, eu acho que, pô, hoje em dia o UFC é a maior plataforma de MMA, né? De Mixed Martial Arts no mundo. Isso é indiscutível. E, pô, tanto que acho que todo lutador de jiu-jitsu, alguém que faz jiu-jitsu já recebeu essa pergunta na vida, quando alguém fala, pô, você luta o quê? Você luta jiu-jitsu? Sim. Ah, é UFC? Você faz UFC? Porque o pessoal associa o UFC também a um esporte, né? Pra aliar Sim. todo a plataforma deles. Então, pô, eu acho que para chegar ainda num nível mais alto de profissionalização, faltava isso, faltava, tipo, a federação que é reconhecida mundialmente e globalmente por todo mundo, entrar de cabeça ali mesmo no jiu-jitsu e começar a fazer esse projeto que eles fizeram, né? Então, pô, pra mim isso foi de suma importância. Tipo, hoje em dia o cara pra ser campeão do UFC agora com esse reality show, o cara não precisa mais ficar, entrar no cage ali e tomar porrada pra ter um cinturão, né? Agora ele pode ser realmente campeão do cinturão, fazendo o esporte que ele gosta ali, que é o jiu-jitsu. Então, pô, tô felizão com isso. É realmente incrível agora a comunidade do jiu-jitsu ter esse grande trampolim, né? O UFC é a maior plataforma de esporte de combate do mundo. Não tem nem como comparar com nenhuma outra. Pô, Eles foram realmente pioneiros e o que muita gente tenta fazer hoje, com certeza é baseado no sucesso que o UFC tem e o jiu-jitsu ali, o UFC Fight Pass no início, né? Para a gente fazer essa linha do tempo, tudo começou com o UFC Fight Pass, muitos assinantes do jiu-jitsu, não toda vez que tinha um evento do jiu-jitsu, eles viam que as assinaturas subiam muito, isso mostra muito a nossa força, deram muitas oportunidades a atletas do jiu-jitsu, e agora, né, o UFC BJJ trazendo novos talentos do jiu-jitsu, que é uma coisa que o UFC já faz. Não, eles não gostam somente de atletas consagrados, mas de criar os seus próprios ídolos dentro da organização. E a comunidade de jiu-jitsu precisa entender que, como é tudo muito novo, por que o Mika não está? Por que os Rutuolos não estão? Por que outro atleta não está? Existem contratos exclusivos com a maioria dessas grandes estrelas. Então, por esse momento, acredito que seja muito difícil encaixar todo mundo. Mas, por um outro lado, é bom também, porque a gente vai ver novos campeões surgindo, tendo a opção de ter rivalidades surgindo. Então, isso é muito, muito incrível. O Mike Musumeci foi o primeiro atleta a assinar exclusivamente com o UFC. E agora no UFC BJJ vamos ter mais 2 atletas assinando exclusivamente com o UFC. Isso é uma coisa ainda que eu não tenho uma opinião tão concreta. Eu acredito que seja bom para o atleta que ele já está no momento de consagração. Já está ali com seus 30 anos, já ganhou tudo e pode assinar um contrato exclusivo tendo a oportunidade. Mas agora, para um atleta da nova geração, ao meu ver, você fecha muitas oportunidades, porque você não, pô, nos seus 21 anos, você assina um contrato exclusivo, isso acaba te limitando. Como que você vê essa parte, ô Fabiori, cara, dessa chegada de contrato exclusivo? eu concordo muito com você, o que você falou. Cara, eu acho que o contrato exclusivo, no caso, é mais para aquele atleta que já se solidificou, né? O cara que ele já tem bastante títulos, ele não vai ficar preso, ele não precisa mais estar preso a conquistar o nome dele no cenário do jiu-jitsu. Todo mundo quer ver esse cara lutando, não importa onde ele esteja.
Tipo, que é o caso do Mi, que é o caso dos Rutolos, que estão em federações diferentes ali. Todo mundo quer que Exato. lute, que essa luta role, entendeu? Todo mundo quer que essa luta role, mas não depende mais só deles. Cada um solidificou ali seu nome numa federação, tem um nome muito forte e não tem necessidade de ficar mais se expondo ali desnecessariamente em competições ou coisas do tipo. Cara, minha opinião também é um pouco inconcreta aí, porque eu tenho esse pensamento. Em partes, o contrato exclusivo é muito bom, tipo, você paga ali mensalmente, você tem todo um salário, que é a profissionalização do esporte, né? Que é como todos os atletas de alto nível do MMA vivem hoje em dia, que é assim. Fora os patrocínios também mensais, tudo assim, também desenvolver sua marca. E também tem aquela parte ruim que é quando o público quer muito ver essa luta. Pô, todo mundo hoje em dia quer ver o Mika e o Kate. Entendeu? É óbvio, todo mundo pede muito essa luta. Mas tem Sim. ali algo que impede essa distinção, que é pra mim a única desvantagem do contrato exclusivo. E também, cara, a gente vê, tipo, com o crescimento que o jiu-jitsu está tendo hoje em dia, né? Eu acho que quanto mais federação e competição tiver, competição boa, que valorizem, tipo, realmente força as pessoas a verem como é que o atleta tá, tipo, o status de atleta mesmo, melhor ainda pra gente, entendeu? Melhor pros atletas, melhor pra comunidade. Então, cara, só tem, até o momento, só tem prós. É verdade. Realmente esse investimento do UFC no jiu-jitsu fez com que a maré subisse, né? Porque você tem uma grande empresa investindo, injetando dinheiro, vai obrigatoriamente forçar outras organizações a pagarem melhor, oferecerem melhores condições de contrato, e quem sai ganhando nisso tudo é o atleta de jiu-jitsu, Óbvio. a estrela do show. Mas em contrapartida, o que eu fiquei mais de olho analisando nessa chegada do UFC foi a questão midiática dos atletas de jiu-jitsu, porque alguns realmente que estão no card não estavam preparados para essa grande oportunidade, porque o UFC tem feito collabs com a página principal do UFC, que tem mais de 27 Milhões de milhões. seguidores. E alguns dos atletas não atualizam o seu perfil, não tem conteúdo constante. Então, essa é uma parte que vai ficar cada vez mais em evidência, algo que eu já venho falando nos últimos 4 5 anos, o quão importante é, principalmente se tratando de UFC, né? Claro, pô, tipo, você tocou num ponto muito bom, que eu acho que o UFC faz muito bem isso ali na criação de ídolos para eles, tipo, pra federação em si. Cara, a gente vê que quando o UFC ele vê um atleta que ele começa a investir nesse atleta, a primeira coisa que ele faz questão de criar e ir a fundo é sobre a história desse atleta. Tipo, algo que eu gostei muito nesse UFC BJJ, que parece muito com o TUF, né, que a gente assistia antigamente, é que eles não estão só colocando, não estavam só colocando atletas ali para lutar, pra porrada, o cara ganhou, pô, comecei a gostar desse cara. Ele colocou ali as pessoas para contarem a história deles. É algo que o Mason da AOJ, ele sempre conversa muito com a gente sobre isso. Ele fala, cara, não existe nada que bata um conto de história. Todo mundo quer saber um pouco da história. Toda a pessoa que quer comprar algo, ela quer ver, ela vai ter um lado de tudo assim, quando ela escutar a sua história, quando ela vê sua história. Então, pô, conta a história mesmo. E isso o UFC refletiu bem, que, cara, pô, tipo, eu não tinha ideia, tipo, do Isaac, o Dordeline, quando ele foi contar a história dele no primeiro episódio dele ali que ele apareceu pra lutar, que ele, pô, tinha perdido o pai recentemente pro Verdade. câncer e tal, tipo, enfrentando toda aquela guerra mental. Pô, um cara que até pouco antes de estar lutando no UFC tava trabalhando um trabalho normal de 9 até as 5 da tarde. O cara que, pô, treina desde pequeno, que constrói aquele legado de, pô, artista marcial desde molequinho, porque os pais começaram. Então, acho que isso traz muito uma conexão do público com o atleta em si, que, tipo, o cara vê, caraca, pô, esse cara começou ali da mesma forma que eu comecei. Caraca, pô, esse cara tava ali onde eu tava. Pô, caraca, esse cara também tá trabalhando igual eu tô trabalhando aqui. Pô, então é possível? Então, acho que essa parte ali, tipo, dos atletas explorarem bem essa conexão e a plataforma do UFC faltou bastante, muito em muitos quesitos mesmo, assim. É, realmente, essa arte de contar histórias, né? Os atletas se desenvolverem mais na frente da câmera, isso é uma habilidade, cara, que é muito valiosa, e eu vejo que boa parte dos atletas ainda não se preocupam com isso, porque a gente vem de uma geração, né, natural isso, culturalmente dentro do jiu-jitsu, né? Que lutador só luta.
Não. Não, eu vejo por outra parte. Lutador não somente luta. Lutador luta, se promove, faz a sua marca, vende, dá retorno e ganha muito dinheiro além da luta. Então, se você está sendo chamado para o UFC, você tem que entender que você está numa plataforma de entretenimento. Óbvio. Então você não vai só vender para o cara ali que é apaixonado em passagem de guarda, finalização, armlock. Isso aí é o normal, é aquela Óbvio. base ali, né? De todo mundo que gosta de luta, mas existe uma ponta do iceberg aqui, ó, que é a Pô, galera que não entende nada, só quer ver os caras brigando, mas se conecta com histórias. E isso o UFC sabe fazer como ninguém. E muita gente na internet questionou sobre o Harrison, né? O Harrison ter sido escolhido. Mas tudo em torno dele ali faz sentido. Ele acabou de vencer o Diogo Reis, o Baby Shark, que era um dos atletas. Que era um, não. É um dos atletas não, até hoje mais cotados para lutar com o Mike Musumeci. Essa luta estava para acontecer, quase aconteceu, mas ainda está no desejo dos fãs. Então o UFC sabe que isso ia trazer um olhar, um hype e investiu nisso. E o Harrison mandou muito bem, tá falando inglês. O time dele começou vencendo, então vai sair dali muito maior. É a maior luta da carreira dele sem até dúvida. agora. Com certeza é uma parada muito, muito difícil para o Harrison. Ele não entra como favorito nessa luta, até porque tem poucas lutas do Harrison disponíveis aí no guia. Eu não Sempre sei, bom. eu não sei se ele já ganhou algum outro título, que eu lembro dele é só de kimono. Eu lembro dele Mas o ligado moleque é no duro. Sul-Americano, muito. O moleque é duro. É uma luta difícil para ele com a recompensa altíssima. E para o Mas, Mike ali é uma luta que teoricamente será tranquila, analisando ali no papel, uhum. e com uma recompensa não tão grande. Então, para o Harrison é a chance. Cara, eu acho que, tipo assim, se a gente for ver pelo esse quesito mesmo assim, a última vez que ele teve essa chance foi no PAN e ele foi campeão, né? Cara, pô, ele Sim, representou. Foi quando a chance apareceu, a oportunidade, encontra lá com o cara preparado e ele não deixou desejar. Que foi onde ele pensou. Então, acho que ele tá ali, tipo, ali nessa mesma situação, onde ele pode fazer acontecer da mesma forma que ele acabou de fazer acontecer ele no kimono. Porque, pô, ele não entrou como um dos favoritos na chave. Isso ele era óbvio, entendeu? Então, tipo, ele veio tirando uma chave muito dura. Até chegou aquela final com o Baby Shark, fez aquela luta, pô, linda pra caramba, que ele lutou bem pra caramba, performou. Quebrou ali um pouco daquele hype que sempre se falava entre o Diogo e o Pato, entre o Diogo e o Pato, aí o Pato tava na pena na época, aí pô, todo mundo ali, pô, o Diogo campeão, o Diogo campeão, o Diogo campeão pan-americano, que é o Grande Slam. Então ali foi onde ele desmoronou ali mesmo, quebrou os planos do Grande Slam do cara, né? Então, e isso ali foi muito bom pra ele. É igual você falou, o UFC faz tudo estrategicamente bem ali, perfeito pra eles, em benefício, em prol do benefício ali deles e de atrair o hype. O Harrison entrar ali foi totalmente esse sentido, porque tava um hype gigantesco. Passaram semanas falando sobre a luta dele. Provavelmente sim. essa questão do reality, tudo já estavam fechado meses antes, sem todo mundo saber. Todo esse hype envolvido nisso ali, o pessoal sabendo, tipo, quantidade de seguidores que ele ganhou, oportunidade que ele ganhou, ofertas e tudo. E patrocínio do UFC falou, pô, é a chance perfeita de colocar esse moleque aqui agora, pra ele enfrentar o Mike. Pô, se ele ganhar, perfeito. A gente fez mais uma estrela. A gente acabou de acertar mais uma estrela. É Se ele verdade. perdeu, o Mike já é nossa estrela aqui também. Entendeu? Então ele já é 100% ali pro UFC. O UFC só tem a ganhar com essa luta. E o Harrison sabendo aproveitar esse momento, aplicando muita mídia agora em cima, tem que estar falando com as câmeras o tempo todo. E o mais legal do UFC é que, pô, ele tem o melhor plantel do MMA do mundo, né? E ele bota a galera para treinar junto. Sim. Eu vi agora que o Andy Varela, se eu não me engano, E estava deixa eu com o dar Raul uma. Rosa. Tava com o Raul Rosa Júnior, então uma estrela em ascensão do México no UFC. Vai ser realmente incrível isso aí. E com certeza, né? Essa questão do favoritismo, eu sinto que muitos atletas ainda ficam um pouco enfurecidos com isso, ou chateados. Você pode até falar melhor, mas o termo, cara, favorito é uma coisa estatística, né? Estatística no futebol, no MMA, nunca vai ganhar o jogo.
Isso Claro. é somente para contar uma história. Então, quando a gente vê lá a porcentagem, pô, 60-40, 80-20, no meu ver, o lutador tem que aproveitar esse momento. Porque mesmo quando ele não é favorito, os olhares estão em cima dele. Então é a Claro. hora de monetizar, fazer mais pessoas te conhecerem. E quando você quebra a banca, que é o estilo do Harrison de quebrar a banca, você vai ficar maior ainda. Sim. Porque realmente no PAN ele não era cotado como um dos favoritos e chegou lá. Então, para mim, eu sempre penso dessa forma. O favoritismo é uma arma sem bala. Ela só vai estar ali na tua cintura, mas você não pode usar. Não tem como o favoritismo entrar para lutar. O que você pensa sobre isso? Você, como atleta de jiu-jitsu, tu fica chateado às vezes? Por exemplo, tipo assim, pô, não botou eu que foi um favorito e tal. Cara, não chateado, mas eu acho que também, tipo, dá um pouco de gás ali, de sede ali pra você poder querer mostrar, cara, tipo, eu vou mostrar o quão bom eu sou, então. Eu acho que é isso que os atletas têm que fazer. Tipo, eu lembro que ano passado, pouco antes de eu lutar o Ruslan Boano, tipo assim, eu tinha quebrado o pé pouco tempo antes, assim, de lutar o europeu. Aí eu lembro que eu tinha me inscrito, aí veio uma revista chamada, não vou falar o nome aqui, lá, uma revista europeia, que eles montaram toda a chave assim do evento e falaram sobre os caras da chave. Eu falei, caraca, pô, eu tô vindo do Senkimono na faixa colorida, pô, a minha categoria, eu nunca tinha perdido minha categoria. Eu fui campeão tanto de 2018 até 2023 de tudo da colorida. Eu não tinha perdido uma luta na categoria de Senkimono. E vinha ganhando tudo. Aí, pô, em 2023 fui campeão europeu, PAN, mundial, tipo, fui pro final do absoluto. Foi onde eu tive minha primeira derrota em quase 6 anos no Nogi, que foi quando eu lutei a final do absoluto com o Luke. Aí eu, caraca, mano, tipo, por que que os caras não estão falando sobre mim? E eu fiquei pensando, eu falei, ah, beleza. Quando eu desci a página, tava bem assim, azarões. Aí tava o único nome do azarão da chave da média era eu. Aí, pô, Fabio Christian. Aí, pô, eles falaram bem assim em inglês. Ah, o Fabiuri tem alguns flashes de brilhantismo, mas sofreu algumas derrotas, que tinham sido algumas derrotas de kimono na época. Aí ele, pô, se ele performar com 100% dessa capacidade, talvez ele chegue ao pódio. Ele pode pelo menos chegar ao pódio. Aí, cara, eu lembro que eu tirei um print, aí eu mandei pros amigos meus assim na época. Eu falei, caraca, mano, eu não vou dormir bem hoje com essa mensagem. Eu falei, não é possível. Tipo, caraca, eu trabalho muito. Aí eu falei, beleza, mas eu até tenho uma frase que um cara, um atleta fala, que eu não vou lembrar agora quem é, mas eu sei que ele fala bem assim em inglês. I'ma show you how great I am. Tipo, vou mostrar o quão bom eu sou. Aí eu falei, pô, deixa eu ficar calado, vamos começar e vamos. Aí eu lembro que, cara, de todo mundo que ele citou na chave, eu fui tirando um por um até a final. Todos que ele falou. Todos. O único que eu não lutei naquele dia foi o Tarek, que também não chegou a podiar, mas foi todos os caras que ele citou até a final, eu tirei todos os favoritos que ele citou na chave. Aí eu peguei e postei, tipo, quando eu fui lá, eu postei a foto de que tinha sido campeão, na preta, aí eu peguei e postei uma parte do corte que ele tinha colocado, né, que depois teve que falar que eu fui campeão da chave. Ah, é isso Aí eu aí. peguei e coloquei, aí eu botei bem assim, conta todas as possibilidades sempre. Aí eu falei, pô, uma dica, nunca aposte contra mim. Aí eu falo, pô, acho que entre partes ali é um pouco de magoação, mas também tem que saber usar isso como um combustível. Acho que Exato, é o exato. certo do atleta é usar isso como combustível, cara. Tipo, pô, eu não Assim, acho que até hoje em Superluta eu nunca entrei como favorito em nenhuma Superluta. Tipo, nenhuma das últimas. Sempre fui azarão. Das últimas três que eu fiz, eu sempre fui o azarão. Aí eu falo, pô, beleza, já são caras ali que se solidificaram. E eu nunca fiz caminho fácil. Tipo, eu nunca escolhi caminho fácil de Superluta, de competição, de chave, nada do tipo. Eu falei, cara, tipo, onde tá o desafio? Tá, tipo, tem um nome só que vai ser colocado ali em cima. Pra eu colocar meu nome ali, eu tenho que tirar todos os nomes que tiver ali, não importa quem esteja, entendeu? Minha cabeça é essa. Então, acho que às vezes as pessoas ficam, tipo assim, meio que sentidos com isso e tal, mas é igual você falou, é uma arma sem bala, cara. Entendeu? exato. Você vai assustar. Se não assustar, vai fazer o quê? Você não vai atirar. Vai ter que mostrar que quer, entendeu? Vai ter que mostrar o que quer. Então, acho que vai de cada atleta, como ele sabe lidar com isso. É verdade. Eu vejo assim, pelo lado, não pode deixar isso reduzir o teu potencial. Claro. Você nem sempre vai gostar de alguém ali analisando ou falando sobre você. Mas o mais importante, como você lida com isso? Você deu um ótimo exemplo. Se não era favorito, quebrou a banca e usou isso a seu favor e pô, tomou uma proporção muito maior do que falar
do que se falassem que você seria o campeão. Claro. Então, dá uma proporção bem maior. E falando da campanha ali, começando com os levinhos, quem mais impressionou você até agora dos episódios? Óbvio, não tem como. Essa é a palavra, esse é o cara a ser falado, é o Carlos Henrique. Caraca, tipo, eu já sei que ele é um moleque duro, já lutei com o Carlos também, tipo, é um moleque muito bom de jiu-jitsu, mas na hora brabo, assim. Mas ele fez a transição não tão, um pouco recente, né, posso dizer assim, 100% pro Sim, Nogi, se dedicou, assim, ele vinha de algumas derrotas, assim, meio doloridas, assim, em campeonatos e tal, aí começou a fazer super luta, começou realmente, igual você falou, começou a se promover, falar, pedir desafios, bateu na trave ali no PAN, lutou mundial na época. Eu lembro que, se eu não me engano, o primeiro ano dele de preta, assim, ele fez final de mundial com o Dante. Foi uma luta bem, bem dura. E, pô, se a gente for ver aí, o Dante é um dos caras mais solidificados do peso aí, exato. pena, leve e até médio, né? Que o Dante é três categorias em uma só. Então, eu acho que, tipo assim, pra mim ele foi o destaque da competição. Cara, ele veio de uma bela finalização na primeira luta contra o Gianni Grippo, que ele não era o favorito ali contra o Gianni. Lutou bem pra caramba, se soltando, promovendo ali o que você falou que o UFC quer, tipo, o showman. E falando, tipo, porque tá aqui, mostrando o porquê, contando a história dele, falando sobre a esposa, sobre o filho. Então, tipo, isso ali gera atração, né, pro público, a conexão com o público também do cara olhar assim, caraca, o cara tem uma filha, tá lutando pela filha. Tipo, hoje, quando eu assisti o episódio, que, pô, tô acompanhando todo segundo, porque eu gosto muito, tipo, eu fico muito feliz com esse crescimento desse segmento assim, do esporte, ver o UFC fazendo isso, porque, caraca, eu sou apaixonado pelo esporte também, eu quero isso que a plataforma Sim. fornece ali pros atletas. E ao mesmo tempo eu também fico feliz de ver pessoas que eu vejo ali da mesma correria, que passavam pela mesma coisa que todos os outros atletas passam, tendo esse spotlight ali, tipo, tendo esse momento ali de fama e glória. Então, quando acompanha assim, eu vejo que a primeira vez quando ele chega ali, que ele, infelizmente, o Isaac se machucou com ele, deslocou o cotovelo, mas ele senta assim, aí o cunhado dele chega e fala, né? O cunhado dele fala, cara, pô, não se preocupe com isso, tá na final, tipo, você vai poder sustentar sem preocupação sua filha tá vindo, o bebê tá vindo, não se preocupe com isso, pensa na sua família, e tipo assim, então acho que isso cria conexão com o público, ele olhar e falar, caraca, ele tem um porquê, acho que mais importante que ser um campeão é também mostrar os seus porquês, tipo, isso foi muito importante. Então, cara, tipo, duas finalizações das duas lutas que ele fez, duas lutas duríssimas, onde ele não saía como favorito. Ele é o destaque da levinha ali, sem dúvidas, é ele. Realmente, assim, o que ele apresentou foi algo muito além do esperado, se a gente comparar com as últimas recentes atuações dele, né? O Carlos é um cara mais pragmático, né? Joga ali bem em qualquer regra. E no UFC parece que ele virou a chave. Ele Sim. conseguiu mostrar esse lado finalizador dele. Cara, ele venceu o Gianni Grippo, bicampeão mundial no Gui, um dos caras mais talentosos da sua geração, de forma surpreendente, porque no Nogi Dominante. você finalizar alguém no triângulo de mão ali, né? É bem, bem complicado. E contra o Isaac, eu só discordo de você nessa parte. Eu já vi ele um passo à frente do Isaac por conta do tempo que ele faz o Nogi ali. O É. Isaac surpreendeu muito em ter avançado uma botinha muito justa também, sem kimono, e ele conseguiu vencer o Isaac ali num armlock justíssimo. O Isaac mostrou muito coração, mas ali realmente não tinha nem como você defender, né? Pois que estica o braço, alonga muito. E o Carlos ali, ao mesmo tempo que ele estava comemorando, ele ficou triste pelo colega de profissão ali ter se machucado. Realmente mostra que ele é um moleque muito do bem também, porque uma luta, claro, você nunca quer vencer alguém do outro lado se machucando. É diferente do MMA, que aí você tem que matar outra pessoa mesmo, mas no jiu-jitsu Literalmente. é realmente diferente. Mas a performance dele foi realmente insana. Ele realmente foi o caos perfeito até esse momento. Lutou muito e realmente pode mudar o jogo a partir de agora para a carreira dele, né? Uma vitória sobre o Danilo, que eu acredito também que ele vá para a final sendo o favorito para essa luta. Pô, também acho sem dúvida. Depois dessa campanha, ele é o favorito Pô, da ser campeão. ele tirou foi muita onda o jogo finalizador, diferente do que ele vinha apresentando. Então, realmente aí, se ele não, tem duas opções para o Carlos. Se ele não ganhar, acontece, ele perde numa decisão
que eu acho difícil, acho que ele ganha essa luta, ele realmente assina um contrato também com o UFC, pelo que ele Sem dúvidas. apresentou ali, pela desenvoltura dele à frente das câmeras, tem um storytelling bem legal, sabe falar bem inglês. E o Danilo, por sua vez, mostrou realmente que é habilidoso, que tem jiu-jitsu para vencer qualquer um. Chegou na sua final, não lembro de ter visto ele lutar sem kimono agora também. Tu lembra de alguma vez Cara, sendo. eu acho que já vi ele em alguns Opens e campeonatos assim ao redor dos Estados Unidos, mas tipo, não lembro dele em eventos principais assim, pra te falar a real. Mas ele sempre se mostrou um cara bem pragmático também, né? Sabe jogar ali com, sem kimono, sempre muito ativo na BJJF, sempre assisti ele lutando ali. Então acho que o cara que também que luta bastante, que se mantém ali ativo na faixa preta, ele pega ali um pouco da malandragem de competição e sente também um pouco menos, né? Do que o cara que faz só super luta ou que, tipo, igual os caras que lutou, tipo, foi um cara de última hora. E o mal da primeira luta, se não me engano, o Josh acabou não batendo peso, ele lutou com um cara que era do MMA, que tava vindo de outra coisa, sempre fala que tá preparado, mas quando entra quesito de chave de pé é outra coisa. Exato. E a luta dele com o outro cara cara, que era o outro que ele enfrentou antes? Ele. Pô, deixa eu ver. Ele Não tirou lembro. um gringo, lutador de O MMA. Elmar Rios. O Rios. Isso. Então, cara, eu Ele, acho. ele ganhou bem do Rios. Avançou bem. O Danilo também é grande para a categoria, né, cara? Sim, Tava bem muito. Pô, na. ele é um pena muito grande, caraca. Esse cara é maior que eu. Fico até pensando se eu não sou pena também. E eu fiquei pensando assim, caramba, ele iria lutar contra o Josh Cisneiro, que é da mesma equipe, né? Eles são Ares, Sim. BJJ, mas ali não tem jeito. Ali no UFC não Pô, tem essa, não tem essa, não. é o profissionalismo, né? De quem quer E mais ali, tinha é que o esporte. realmente sair na mão, porque, cara, não tem como fazer uma luta fake ali, porque, pô, você pode ser Cortado da pegação pra cá. cortado. E outra parada, o UFC realmente mostra os bastidores todos, né? Que mostrou ali o Josh Cisneros não batendo peso, o médico falando para ele não continuar. Caraca, ele tava no chão ali, realmente uma parada insana. Você já chegou a bater peso assim, tipo, nesse nível assim, tipo, caramba, errei em algum momento. Caraca, pô, agora pro PAN, eu comecei a descer pro leve, tinha muito tempo que eu não bati leve, a última vez que eu tinha batido leve tinha sido uns 4 anos atrás. Aí eu comecei a ficar na cabeça, comecei a conversar com o Gui, comecei a conversar ali, falar, pô, você chega? Eu falei, pô, eu chego. Aí, cara, na noite, assim, na noite que comecei a bater o peso, tava bem pra caramba, tipo, eu lembro de subir na balança e falar, cara, eu tô bem no peso. Aí eu falei, tô bem. Aí peguei e fui tomar água. Só que, cara, não sei se lembra da cabeça, eu tava com tanta sede assim. Aí eu falei, cara, vou dar mais um golinho, dois golinhos, três golinhos assim. Bebi um pouco de água. Aí no dia seguinte, tipo, o primeiro dia, eu tava, tipo, 400 gramas acima quando eu cheguei lá, já com o kimono. Aí eu, caraca. Aí eu, tipo, eu tava só com café da manhã no estômago, tinha cortado bastante água, tinha tirado já mais de 7 quilos nos últimos dias. Aí eu falei, caraca, mano, e agora? E agora? Aí eu tirei fazendo drill. Com muita caneta, assim, comecei a sentir a canela doendo pra caramba. Passei pro dia seguinte, aí fui pra casa. Aí eu mandei mensagem no meu nutricionista, falei, cara, tipo, eu vou me hidratar e vou comer. Aí eu acabei que eu nem li a mensagem dele, eu comecei a me hidratar ali, bebi um pouco d'água, só que, cara, eu tava com muita fome, que eu não tava comendo, assim, tão absurdamente como eu costumo comer, a quantidade. Eu fui pro restaurante, assim, do amigo nosso, comecei a comer. Comi muita carne, comi carboidrato também, comi muita carne. Sim. E tinha muito sódio. Só que em vez de eu me hidratar, eu acabei me desidratando, porque meu corpo foi absorvendo e absorveu muito sal. Eu lembro que no dia seguinte pra eu voltar, tava com a canela inchada, assim, as pernas doendo muito, com muita dor. E fadiga, pareceu tipo assim, tinha feito uma guerra absurda, só que eu tinha feito só uma luta no primeiro dia. Aí com o Caraca. corpo doendo muito, sentindo muita fadiga, a ponto de querer desmaiar. Falei, cara, vou ter que comer, já vai comer, comecei a recuperar, comecei a acordar assim. Aí eu falei, caraca, vai ter que ser assim. Aí eu perguntei pro meu nutricionista, falei, caraca, onde é que eu errei? Aí, pô, o que que tu comeu? Aí eu, pô, mandei as fotos dos pratos dele assim, falei, pô, tu se encheu de gordura e sódio. Entendeu? Tipo, tu não teve absorção de água, tu não teve reidratação. Aí eu falo que, cara, pro cara ir ainda lutar, tipo, é muita guerra mesmo, é muita guerra. Então É, acho que o Josh realmente. tava bem no limite, tava bem no limite. Não Não, era e pra ele devia performar. estar muito mais do que gramas, né? Sim, não, Ele devia deve absurdamente. estar, pô, um peso muito acima. Ele- Outro cara assim que me impressionou, cara, é um veterano e realmente ele chegou
e provou que é brabo mesmo. O Andy Varela, né, cara? Pô, Ele é um showman. Todo mundo que veio lutar sabe que ele realmente é um cara que entretém, tá pelo entretenimento e tem agora a chance de assinar o seu primeiro contrato com o UFC de forma exclusiva. Tem chance de ser campeão também. A parada dura final, mas ele realmente ali na semifinal, eu achava que o Davis Azari iria realmente vencer o Andy Varela, mas sério. cara, o Andy Varela pegou a água e botou assim no chopp europeu, ó. Tirou, foi a onda. Cara, eu vejo que tipo, ele é bem previsível, né? Ele passa muito bem de um lado pro outro, ele pula bastante. Ele fica ali tentando emborcar o cara pra poder expor a costa ou tentar chegar no headlock, né? No controle ali. Então eu acho que uma parte do jogo dele ali que é meio chatinho, se o cara não souber lidar é ruim, é esse trash talk dele de conversar durante a luta. Tipo, eu percebi que durante ali os rounds, ele começou realmente a estar na mente do Davis. E, pô, Ah, talvez às vezes pelo Davis não ter, tipo, um costume com isso, de lutar com um cara assim, ser um cara mais fechado, mais tranquilo e realmente só o jiu-jitsu, eu acho que ele foi deixando entrar na cabeça e isso foi cansando ele mentalmente também com o Andy, porque, cara, pra mim ele tava muito bem naquele terceiro round, ele tava sobre o Andy, ele não tinha por que mais se expor daquela forma ali, e eu acho que ele acabou cansando mais mentalmente de brigar ali pra não deixar o Andy entrar na cabeça dele, que acabou deixando o Andy entrar e o Andy buscou e foi, entendeu? Ele falou, pô, agora que eu percebi que você tá cansando mentalmente, eu vou aproveitar essa brecha. E ele falou isso antes, ele falou, pô, eu falo muito com o cara e quando eu vejo que ele dá uma pequena, só uma pequena brecha que ele sentiu entrando na cabeça dele assim, pronto, é lá que eu vou, chega a me dar um gás a mais. Tipo, ele gosta, ele se sente mais poderoso. Então, pô, ele. realmente no mais alto nível, o jogo mental conta muito. Tem outros que amam esse caos, então se o cara falar, ele vai estar ali na resenha. Eu lembro do Wagner Rocha, ele é um Eu já atleta ia que falar faz dele muito agora. isso também, que ele conversa com o cara na hora da luta. Realmente, você tem que ter uma mente muito forte. Imagina, o cara tá se sobressaindo. Você sente quando o cara tá melhor na luta, quando você tá um Claro. pouco atrás. Aí tu deixa o cara falar na tua mente, do nada tu vai falar, o cara já tá nas tuas Tá, costas não tem como e ele piscar. finalizou ali o David Azari, que é um talento no, na Anaconda, né? Triângulo de mão. Para mim é triângulo de mão, cara. Galera Eu sempre chamo fala de triângulo de Anaconda, mão. não sei o que, não sei o que lá. Para mim é triângulo de mão. Cara, e É pior tudo que a a mesma Anaconda, coisa. eu só conheço como Anaconda a variação que o Rafa faz, que o mestre Rafa faz. Que, pô, realmente, o dele é um Anaconda. Tipo, ele faz um setup, ele tem uma lock, o jeito que ele fecha, é bem diferente do tradicional, do triângulo de mão que o pessoal fecha. Ele, beleza, pode chamar a variação do, talvez, de Anaconda, que é o triângulo de braço. Mas, cara, pra mim, se tá ali é o tradicionalzão, é triângulo de braço, não tem como chamar Pô, mais. cara, pode até ser parecer polêmico, igual o Barato Plata, Tarico Plata. Pra mim Pô, é sou barato muito plata. fã dele. Mas para mim é a mesma coisa. Pra mim é Não barato muda plata, cara. nada. Só uma variação. Um faz por baixo, o outro faz por cima. Mas ele foi muito esperto, botou o nome, pegou, a galera se amarrou. É. Mas para mim é barato plata de qualquer jeito. O Também, pra jiu-jitsu mim também. ele é tão incrível que ele tem variações de nomes para tudo, cara. Sim. Para mim, eu gosto de falar, colocar um nome só, porque senão ficou muito confuso, cara. Cara, e é difícil explicar trocentas técnicas, igual, tipo, agora, hoje em dia, um pouco do hype disso, né? Falando sobre isso, que também é um pouco polêmico, que às vezes eu sou um pouco contra, que é a. Claro que o jiu-jitsu também vem a origem ali do japonês e tal, vem tudo isso, assim, essa origem, mas hoje em dia virou uma mania de pegar qualquer nome de posição, colocar em japonês, porque parece que fica mais luxuoso, fica mais atrativo para vender. Aí, pô, o cara, pô, cruzada de perna, não, a gente chama isso aqui de sankaku. Ah, não, mas eu fecho ali esse cadeado triângulo para dentro, que a gente chamava, pô, chamava de cruzando para dentro, fechava o triângulo, não, a gente Sim. chama isso aqui de Honey Roll, sankaku. Eu falo, caraca, gente. É Não, Honey Roll, é Sankaku. igual é igual o berimbolo, né? É beijo do dragão, É Kiss of the não Dragon, sei. Matrix, é não sei o que. Eu falei, Mas mano, pra mim é para tudo mim é igual. berimbolo indo para as costas vai dar no mesmo jeito, vai parar na Matrix também, é De La Riva meio um embolo ali. Mas enfim, isso é bom que gera um debate, mas para mim tudo começa, se tem uma posição, acho que ela dá início a variações, pode É isso, eu variação acho que ela tem de variações tal da. da De La Riva, né? Tudo começa ali. Então, birimbolo já pegou, é o giro para as costas.
Cara, os gringos são muito bons nisso, mano. Que é Tá. beijo do dragão, É é Ruber nomenclatura. Guard, é não sei o quê. Vai pra Ruber Guard, vai pro beijo do dragão, vai pra escola. É porque, É cara, se só você for birimbolar ver, se você for e ver para pegar. vender, o pessoal, a gente entra naquela parte, tipo assim, de passar a credibilidade. Então, o cara, quando ele quer vender, tipo, um instrucional do tipo, ele quer elaborar bem, e às vezes ele vê que, tipo assim, se ele chamar essa porção de um nome mais avançado, um nome disso que ele procurou sentido em japonês ou em inglês, ele vai passar um pouco mais de credibilidade. Então ele fala, pô, acho que eu consigo vender um pouco mais se eu chamar assim, se eu começar a falar dessa forma para parecer ali um pouco mais de intelecto ali, né? Ser mais intelectual na forma de falar. Eu acho que é isso. Pode ser também. E outro moleque que eu já esperava que ele faria a final é o Andrew Tact. Ele tá voando, tá no Óbvio. melhor momento da sua carreira. Finalizou o Aaron Wilson na primeira luta e depois mostrou que, ó, jiu-jitsu tá aqui e o wrestling, ó, Tá tem que embaixo, tá caminhar, tem que louco. pisar, ó, pezinho no chão pra galera do wrestling. Chega Tem que devagar, que o pisar pouco. jiu-jitsu, ó, provou que a gente é superior em luta de grappling, tá? O que tu Claro, achou aí? obviamente. Pô, eu acho que, tipo assim, ele é um cara muito duro de lutar, cara. Tipo, a gente lutou, né? A gente acabei tendo ali a derrota pra ele ali de um pouco ali de erro técnico, pode-se dizer assim. Mas eu consegui sentir como ele é um cara, tipo, ele é imprevisível e luta bem em todas as áreas. Ele tá ali pra lutar, ele é showman mesmo. Mas ele também tem um fator surpresa, porque ele é letal. Tipo, ele perde poucas Sim. posições ali quando chega em posições boas. Que eu acho que ele demonstrou isso nesse UFC. Tipo, cara, cheguei nas costas, acabou. Tipo, se eu chegar nas suas costas, não vai ter mais o que fazer. Aí o jogo tá ali e é meu. Que foi a performance da primeira luta, que ele não caiu na pilha do cara, o cara dando ali os snap com ele, tentando entrar na mente dele. Ele, cara, eu vou mostrar que o que eu tenho aqui é muito jiu-jitsu. Pegou as costas, finalizou, body lock, o Jason Wolf, que eu já imaginava que ia ser. Ele ia ficar em pé. Eu já imaginava que o Andrew ele não ia. Tipo, ele quer o que você quer, ele quer em dobro. Então, se quer guerra, ele vai querer, ele quer da mesma forma. Então, tipo, ali, eu acho que ele mostrou que o timing dele também é muito bom pra contra-atacar. Tipo, o Jason entrou naquele Kataguruma perfeito, o timing tava perfeito, a posição do Jason tava muito boa. Tava tudo certo. O contra-ataque dele que tava melhor ainda, que ele foi contra-atacou, quebrando aquele crucifixo no pras costas, fez aquele movimento bonito e pum, finalizou. E mais uma vez se mostra que quando vai pra luta agarrada com finalização, cara, com todo respeito, a gente vem, ainda mais no MMA, a gente vem de uma nata de wrestlers muito bom no UFC também, que estão dominando, são vários campeões, mas mesmo esses vários campeões vão pro lado da finalização, que parte do jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu, entendeu? Não é É só verdade. derrubar e segurar. Não dá pra você segurar um cara por 20 minutos numa grade, 5, 15 minutos ali num round de 3 minutos. Pra você segurar o cara, você vai ter que finalizar. Que ele é um jeito do jiu-jitsu. Então, acho que, pô, o cara que é só o wrestler ali, igual o Jason falou, que ele fez uma transição do tempo curto, eu acho que quando ele assimilar bem esse jiu-jitsu e o wrestling, ele vai ficar um cara mais perigoso ainda, que vai ser um cara Com que pode certeza. derrubar e procurar a costa, derrubar e procurar finalização, em vez de só procurar derrubar e domínio. Porque o domínio ele conta um pouco, conta pouquíssimo, ele posso dizer. É, realmente. O wrestling é bom para você sufocar o cara ali. Aí você vem naquela São Paulo Pass, vai minando o cara. Mas realmente, quando você tem a opção de finalizar, cara, qualquer braço que você coloca ali para É sufocar o bom. cara é uma arma para você ser finalizado. E ele entrou bem na queda, mas quando você luta contra uma pessoa imprevisível, que é o estilo do Tact, ele pula, ele se vai tentar mapear as suas costas, é muito complicado. E ele realmente, cara, é um dos atletas mais consistentes da nova geração que realmente só faz no-gi. Só Sim. tá lutando sem kimono e realmente ele tá com um nível bem alto, a confiança em alto. Então vai ser uma guerra aí contra o Andy Varela, porque o Andy também é meio imprevisível, né? Gosta de mapear essas costas, dar um bote ali. Então eu fico de Tacket aí. Mas Cara, também não fico surpreso se o Andy vencer também. eles já lutaram uma vez. E, tipo, eu vejo que o Andy também é um cara, tipo, igual o Tact. Eu acho que eu não consigo entrar na mente do Tact, porque o Tact gosta dessa brincadeira ali. Já é um Sim, cara mais malandro, tipo, ele é quase que brasileiro mesmo, ele não cai na pilha de nada, ele brinca. Quando a sim. gente tava lutando, ele também brincava antes, depois. Fazia um trash talk ele bem saudável, então acho que ele não entra na mente do Andy. E isso vai ser uma revanche, né? Porque eles já lutaram na DCC. Eles lutaram na seletiva da DCC, onde o Andy saiu, o Tackett saiu vitorioso. Que eu acho que é o fator ali que o Tackett vai sobressair, que é o cardio.
Tipo, eu já vi várias lutas, eu vejo várias vezes assim, o Andy em lutas que dá 100% do gás ali, que ele acaba morrendo no gás e o cara tá ali se ataca e o cara tá vai botar a intensidade um pouquinho maior que a dele, é onde ele vai se perder, que foi o que o Takeshi fez, tipo, fizeram uma guerra, foi pro overtime, faltava pouco, o Andy cansando, pum, o Takeshi deu um double leg nele e derrubou onde ele já tava, tipo, cansadíssimo pra caramba e não tinha mais reações. Então eu vou de Tact. Primeiro porque a gente já tava conversando eu e ele, eu falei pra ele, pô, pega esse título aí, porque eu vou mapear um pouquinho, eu vou lutar o Pan, vou lutar E o tem europeu de jogo, hein? Tem novo. jogo, hein? E isso, eu Nosso falei, pô. nerd do jiu-jitsu merece essa revanche Aí eu aí. falei pra ele, eu falei, pô, eu quero essa revanche, por favor. Ele falou, não, por favor, vamos ter essa revanche, porque a gente conversou muito no bastidor ali, tipo, Pô, eu vejo legal que ele é um moleque demais. muito sangue bom, tipo, eu saí, claro, obviamente, né, frustrado ali, bem frustrado com a derrota, do jeito que foi a derrota, tipo, do jeito que você prepara pra aquilo ali acabar em um segundo num erro. Ele falou algo muito legal, tipo, ele chegou ali, trocou ideia comigo e falou, pô, posso falar com você? Tipo, você está no seu momento aqui e tal, mas eu queria falar com você. Aí eu falei, pô, óbvio, né? Claro que a última coisa que você quer é conversar com o cara que acabou de ganhar você depois que você Sim, luta, mas é algo que o jiu-jitsu também te ensina que, cara, você tem que ter humildade para reconhecer se errou, se não, se foi exato, bom ou não. exato. E o cara que tá ali lutando com você também tem algo a te ensinar, isso é certo. Então ele chegou comigo e falou, cara, tipo, por favor, não abaixe a cabeça. Ele falou, pô, é muito diferente de eu te bater de eu te ganhar pra ter te pegado aqui, ter te pego. Ele falou, cara, eu literalmente fisguei algo que tinha ali que você me entregou no começo da luta e eu não podia perder a oportunidade e fisguei aquele pé. A gente tava seco, começo de luta, provavelmente te machucou, daí que foi que instalou e foi. Ele falou, pô, eu não bati em você, eu não te destruí. Ele falou, pô, não é como se eu tivesse feito uma luta ali igual ele fez, lutou citando o Tom. Ele falou, cara, eu destruí o Tom, eu passei a guarda dele, peguei costa, finalizei. Eu, tipo, eu lutei com ele 10 minutos e fiquei destruindo ele ali por baixo. Tipo, ali Sim, realmente eu tive um bote, foi um bote certeiro e acabou a luta, que poderia ter acabado para qualquer um dos dois lados, porque você também tava na minha perna. Ele falou, pô, eu sei que a gente vai lutar de novo, bota a cabeça no lugar. Tipo, ele literalmente falou, literalmente, né? Sobe essa escadinha de novo e eu vou estar te esperando. Aí foi onde eu gostei, que eu falei, cara, realmente é isso que eu quero. Tipo, eu vou subir de novo essa escadinha e a gente se encontra, seja aqui ou ali, onde for, a gente se encontra de novo. Não tô torcendo exato, muito pra ele, tô torcendo pra ele, porque eu quero essa, eu quero essa revanche no futuro. Pode ser até no UFC também, como a gente quiser. Se a Cláudia estiver olhando aí assistindo, é, eu quero essa com revanche certeza. também. E eu não sei se o UFC promoveu ainda, mas eu acabei de ver um post aqui que já tem outras 5 lutas que vão fazer parte do card. Então, ó, Keith Krikorian e o João Assis. Torcendo muito pro João. Cara, vou de João, João, vou de João. eu vou de João Vou- porque tipo, ele performou bem da última vez, pra caramba no É, UFC. vou de João. Cássia Moura e Thalita Alencar. Cara, Thalita tá Cássia, vivendo um momento diferente, é atleta do UFC de MMA. E a Cássia, cara, quebrou a banca no último UFC que ela lutou, UFC Invitational, ganhou da Sara Galvão numa performance muito boa. A, a Cássia é a mais jovem campeã mundial a vencer a faixa preta, vencer o Mundial no Gui. A Cássia é a mais jovem faixa preta a vencer o Mundial no Gui. Tá numa fase muito, muito boa, competindo mais grappling. Então vejo a Cássia aí vencendo essa luta. E você? cara, eu vejo a Cássia também, primeiro porque, pô, eu torço muito pra ela, ela é uma garota muito sangue bom, tipo, uma menina muito meiga, sempre conversa com a gente, pô, sou muito fã do professor dela também, do Bruno Bastos, pô, sempre me trata com muito respeito, conversa comigo, manda mensagem, tipo, e eu aprecio muito isso, sabe? Tipo, acho que quando você chega assim no alto nível, às vezes a gente acaba deixando muito de lado as mensagens de parabéns, claro que o parabéns é bom, e a gente acaba focando muito bem naquela pessoa que te manda a mensagem ali, quando você perde ou quando algo não tá acontecendo do jeito. Tipo, eu lembro que durante a campanha do Mundial no passado, no Mundial, ele mandava muita mensagem comigo. Ele, pô, toda hora mandava mensagem, me parabenizava, falava que eu tava avançando. A minha final começou comigo, tava torcendo muito pra mim. Eu perdi, ele me mandou mensagem, ele falou, cara, tipo, ele falou, ó, tem pessoas que são os vencedores, né? Porque ele falou, ó, tem um vencedor e tem um campeão. Ele falou, pô, você é campeão, ele falou, pô, você vai continuar lutando. Ele falou, pô, você vai chegar. Ele falou, cara, fiquei muito feliz de ver você na final, foi questão de detalhe. E eu achei muito legal, entendeu? Tipo, essa mensagem que o cara mandou ali, tipo, porque a Cássia tinha acabado de ser campeã mundial ali, a mais jovem na época do Nogi, ela é a mais jovem ainda, então, pô, ele poderia ter focado 100% só naquela conquista da aluna dele Foi irado. e me mandou uma mensagem. Então, cara, eu vou de caça. Tipo, ela finalizou a Sara também, que dura pra caramba. Eu acho que elas vão se encontrar bastante ainda agora na faixa preta.
E o momento da Cássia é perfeito. Tipo, eu acho que ela é a favorita, sem dúvidas. Exato. Felipe Pimentel e Pedro Machado. Vou de Pedro Machado por estar vivendo um momento melhor, tá competindo ali mais de adulto. É um cara habilidoso, treina sem kimono ali, sempre faz camp com o Kainan Duarte, tá sempre ali peça-chave do treino do Kainan. Vou de Pedro Machado. Cara, tem algumas lutas, às vezes, que pra mim, às vezes, não faz um pouco de sentido. Tipo, Exato. não. Tipo, o Pimentel ali é um cara, acho que é master, se eu não me engano, é recém-master também. Luta Sim. de adulto em alguns campeonatos e tal, mas não vejo, eu nunca, acho que eu nunca vi lutando no Gi que eu me lembro, assim, algo do tipo. Mas se mostra um cara duro no Master, ganha tudo de Master ali. A gente sempre já teve essas histórias Exato. do quebra nas E uma bancas. ressalva, né? Talvez a gente também olhe e fale assim, pô, essa luta não faz sentido. Mas quantos aceitariam lutar com o Lutar Pedro ali. também? Exatamente isso. É o que eu penso bem. Tipo, eu acho que o cara que aceita o desafio e se joga na frente já merece um mérito do caramba, porque tem gente que vai mandar mensagem, vai criticar e não tem coragem nem de pisar no tatame uma vez na vida. Exato. Eu vou de Pedro Então, porque o Pedro é um cara dinâmico. Pô, ele luta bem exato. contra o kimono. Tem finalizações de kimono que ele faz ali que transfere muito ali pro Nogi também. Então acho que pode ser um cara que vai ser o campeão nessa luta. Exato. Bela-Mir versus Carolina Joia. Vou de Carolina Joia pelo que eu acompanho mais, né? A Bela-Mir, com certeza, filha do lendário aí Brock Lesnar, ou Frank Sim. Mir, e com certeza ele treina muito wrestling, então não sei o que ela pode trazer de perigo para essa luta, mas aposto aí na Carolina Joia. Cara, eu vejo assim pela Joia, pelas irmãs ali, porque elas treinam bastante, fizeram essa transição um tempo atrás de focar bastante no grappling, né? Tem a irmã dela, a Luísa, que foca bastante ali no Nogi, elas treinam sempre juntas, e a Carol também. Ali treina a Atos, tem um time feminino do caramba, né? Que é o time feminino da Atos ali de Nogi também, com várias campeãs. Então eu vou pela Carol ali, né? Também pela torcer pela brasileira, sem dúvidas. E a última luta ali, que foi anunciada, Kevin Carrasco e Tai Costello. Nome complicado aí, gringo. Vou de Kevin Carrasco, Eu vou de que Kevin fala, também. que fala português, é gente boa e brabo também no Nogi. E com certeza, galera, a gente vai fazer o episódio logo após o UFC e vamos ver aí se a gente errou ou acertou. Fabiuro, obrigado, meu amigo, por ter Porque aceitado o isso, eu que convite de estar agradeço, aqui com a então. gente. Portas abertas aí. Para quem não sabe, o Fabiuro vai estar mais vezes aqui com a gente, comentando sobre jiu-jitsu. Você tem as considerações finais aí. Pô, só agradecer pelo convite, né? Pô, é sempre um prazer estar aqui. Igual eu falo, pô, você é um dos caras aí que vem desde o começo aí, literalmente limpando esse caminho pra gente aí, capinando esse lote aí, né? Fazendo esse caminho de terra aí Obrigado, pra gente irmão. poder caminhar. Então, sempre fico feliz com o convite e pelo crescimento, não só do VF Comunica agora, de você, sua esposa, todos os colaboradores que você tem na marca, com que agora, literalmente, VF Comunica é uma marca. Não é nem mais só você agora, acabou Verdade, já. irmão. Então, pô, todo esse crescimento da marca, o trabalho de vocês aí é ímpar, sou fã pra caramba, gosto muito. Agradeço também por sempre me dar o espaço, sempre estar cobrindo aí, me chamando para essas parcerias, fico muito feliz. Agradecer todo mundo aí que assistiu o episódio, que gostou, comentou lá, dá um pulo nas minhas redes sociais. Essa semana assim agora tava meio sumido, me ajeitando no apartamento, casa nova, ajeitando as coisas, colocando tudo em ordem. Tô fazendo mais tipo trabalho de mídia aqui agora por fora, conversando com pessoas. Eu quero ter agora conversando com um estudante de faculdade, eu quero que tipo ele precisa de fazer projeto para poder complementar a aula de faculdade e eu preciso de mídia. Então a gente tá tentando fazer essa troca ali dele Pô, me é legal gravar, demais. ele usar na faculdade e eu poder ter alguém para me gravar ali meu dia a dia também, mostrando como é que é esse bastidor assim. Então é isso, tamo junto, viu, galera? Abração e brigadão, Vitão. Valeu, galera. Tamo junto. Não deixem de se inscrever no canal. Curte bastante o vídeo, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Os